Senhoras e senhores, estamos de volta. Sim, senhor. Que saudade que a gente tá. A gente já fez live vertical hoje, já fez live ontem. Estamos aqui porque a rotina de prévias de jogos está de volta, porque amanhã o São Paulo entra em campo. Primeira aparição do São Paulo em campo nesta temporada de 2025. Encara o Cruzeiro no amistoso lá nos Estados Unidos. E a gente tem informações para dar sobre a estreia do tricolor na temporada. 2 times, um time, reservas, titulares, tudo isso e muito mais. Teve também o Oscar, apresentado hoje, falando tal, muitas coisas, vai usar a camisa 8, falaremos sobre tudo isso. Tem muitas coisas para a gente falar aqui neste vídeo que a gente quer que você dê like e comente e que saiba que ele tem o apoio da KTO, nossa parceiraça do canal aqui, a KTO. Dê o seu palpite na KTO, sempre com responsabilidade. Fique atento no nosso Instagram, que tem lá umas questões que os usuários estão em dúvidas e tudo mais. Estão lá explicadinhas lá no nosso Instagram, Arnaldo Etironi 1. Dê o seu palpite, use esse QR Code que está na tela, use o link que está na descrição. Dê lá o seu palpite, sempre com responsabilidade. Isso é um jogo para maiores de 18 anos, sempre bom lembrar. Muito bem, Arnaldo, muitas coisas para a gente falar nesse vídeo. A gente vai começar, então, pela coletiva do Oscar. Deu entrevista, teve que responder sobre pedir desculpas, sobre a saída dele no passado do São Paulo, sobre a camisa que vai usar. E aí, o que você sentiu? Ele não é exatamente um cara muito eloquente, né? Mas falou. Falou, né? Essa apresentação, né, Tironi, foi adiada até esta terça-feira para ter a presença e a companhia e a pompa do patrocinador do São Paulo, que banca parte dessa contratação, parte dos salários do Oscar. Então, tal, né? Apareceu, né? A patrocinadora do São Paulo apareceu bastante. Apareceu bastante. O CEO da patrocinadora estava lá, o embaixador da patrocinadora, que é o Cafu, estava lá. O Oscar, a letra S do Oscar na camisa era o S do patrocinador. Então, o Enzo Dias foi apresentado antes do Oscar e foi contratado muito depois. Então, isso. Foi aguardada essa apresentação, ou guardada essa apresentação do Oscar para essa pompa. O presidente Casares lá, tal, e ele entregou a camisa 8 para o Oscar. É o grande reforço do São Paulo para a temporada. E como isso eu estou achando bem interessante nessa cobertura, né, da pré-temporada, muitos bons setoristas do São Paulo Sim, estão lá nos Estados verdade. Unidos, Vale destacar mesmo. estão vendo tudo de perto, e eles fizeram várias perguntas, assim como fizeram várias perguntas na coletiva para o Zubeldia, foi muito boa a entrevista, fizeram boas perguntas para o Oscar, inclusive aquela situação de desconforto por ter saído do São Paulo da maneira que saiu, quando jovem, essa volta toda e tudo mais. O Oscar, eu acho que, como você falou, ele é um cara de poucas palavras, não é de polêmica, né? Falou que essa situação nunca o assombrou, né? Foi a palavra que ele usou, né? Uhum. Nunca me assombrou essa situação ao longo da minha carreira, a saída do São Paulo, e que tem muita vontade de escrever, enfim, uma história no São Paulo, que a reação da torcida do São Paulo nas redes sociais foi uma das molas assim para ele aceitar essa proposta, e que conversas com o Lucas também foram importantes, conversas com o Zubeldia também foram importantes. Então o Oscar, mesmo de uma forma sucinta, eu acho que respondeu as perguntas, e acho que o Oscar é um jogador, ele não é midiático, né? Sim, A não. resposta que ele pode dar é no campo, né? Isso. Ele treinando sério, jogando quase todas as partidas. Eu acho que é isso que dá para esperar. Muita gente aguardava um pedido de perdão do Oscar. Eu acho que não era o caso. Muito São Paulino está magoado ainda, né, com a forma que ele saiu, que não era a favor da contratação dele, por isso, não pela questão técnica. Esperava, sei lá, um meia-culpa, mas eu acho que não era o caso, sinceramente. Eu achei a entrevista ok. E vamos ver ele no campo, que é o que importa. Eu também acho que pouco importa. A desculpa dele, o perdão, como é que a gente queira chamar, vai ser no campo. Se o cara jogar Exato. ou não, né? Se o cara jogar bem ou não jogar bem. Acho que isso é o mais importante. Ele é um cara, como você falou, zero midiático, né? Acho que é o contrário do Rames Rodrigues nesse aspecto, né? É zero primadona, zero assim. Vai jogar, se jogar bem,
Tá tudo bem. Sobre a história de que o Zubeldia entrou nessa jogada aí, na coletiva do Zubeldia deu a pinta já, né? Quando ele falou, não, ano passado a gente não tinha um jogador como esse, tarará, tarará, deu a pinta que ele ou aprovou, ou conversou, o que quer que seja, parece que eles aparentemente, né, estão em sintonia, pelo menos por enquanto. Falou alguma coisa sobre como jogar ou não jogar? Isso, exato. Até eu acho que isso foi interessante. Talvez mais eu estava me esquecendo, você tocou num ponto bom, que a conversa com o Zubeldia, segundo o Oscar, mostrou o que o Zubeldia espera dele no time do São Paulo, como o São Paulo pretende jogar nessa temporada. Então vai de encontro à entrevista do Zubeldia, né, que disse que com jogadores com os quais ele não trabalhou e não conhece, ele gosta de falar antes da contratação para deixar... É diferente do Enzo Dias, que ele conhece muito, viu na Argentina o tempo todo, tal. Então o Oscar teve essa conversa prévia e foi o próprio jogador que detalhou isso na apresentação. As palavras não dizem muita coisa, né? Assim, Não. não vão dizer se o cara vai jogar bem, se o cara vai jogar mal. Mas o que você achou, assim? O que você sentiu? Não, eu senti que ele está motivado, ele é um jogador. Eu acho que esse perfil do São Paulo dos jogadores mais velhos do São Paulo, ele é um perfil interessante. Fala muito da questão da idade, média de idade, que é uma armadilha para o São Paulo na temporada. Ao mesmo tempo, o perfil desses jogadores, eles são quase todos sérios, profissionais pra caramba, dedicados. E o Oscar é um desses exemplos. Sempre foi assim a carreira toda. Ele não foi para a China passear, ele foi para a China ganhar muito dinheiro, claro. Sem dúvida. Mas ele jogou bem todas as temporadas, a sério, a maioria das partidas e tudo mais. Então eu acho que eu senti ele motivado, mobilizado e sabendo que a expectativa que se tem sobre ele, e eu acho que os jornalistas, os companheiros, é grande. Né? Sim, que ele vai ter que mostrar no campo. Né? Bom, e vai mostrar no campo amanhã, né? O São Paulo vai encarar o Cruzeiro no primeiro amistoso que faz nos Estados Unidos, e para mim essa pré-temporada está valendo, se está valendo por alguma coisa, me parece que é para isso, porque vai encontrar, em vez de jogar lá com o Inter de Limeira, com o Velo Clube, sei lá o quê, você vai jogar com o Cruzeiro e depois com o Flamengo. Eu acho que isso é legal, e acho que dá uma medida de força importante, embora aconteça o que acontecer, não dá para tirar grandes conclusões, mas você vai encarar no primeiro jogo da temporada, um time da Série A que vai encarar você ao longo do ano, eu acho bem legal, que se reforçou pra caramba, contratou um monte de jogador, eu acho bem legal. E a ideia é que o São Paulo tenha dois times diferentes. Então, vai jogar o time 1, não quer dizer que esse vai ser o titular, porque o Zubeldia vai dar uma misturada, pelo jeito, é isso? É isso. Eu acho que é diferente do Cruzeiro. Vamos começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro deve ter, até porque o Diniz trabalha assim, um possível time titular para a temporada. É possível que estreiem já o Fabrício Bruno, que o Dudu e o Gabigol joguem no ataque, você entendeu? É bem provável que o Cruzeiro já tenha a sua escalação titular do papel sendo utilizada pela primeira vez contra o São Paulo. Até porque é o jeitão do Diniz, né? O jeitão do Diniz. O São Paulo não. O Zubeldia fez uma coisa que eu considero interessante, que é fazer uma mescla das escalações time A, time B e trocar essas escalações no intervalo. Né? O número de substituições é ilimitado, você pode fazer isso. E o plano inicial é ter um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo. E não um time titular no primeiro tempo e um reserva no segundo, um time mesclado. Para vocês terem uma ideia. Os goleiros, eu acho que aí tanto faz onde eles vão, qual times eles estarão, o Jandrei e o Rafael. O Rafael e o Jandrei, né? Agora, um time vai ter o Ferrarese, o Juan, o Alan Franco e o Enzo Dias, Pablo Maia, Alisson e Oscar, Eric, Caleri e William Gomes. Ou seja, do quarteto ideal, Oscar e Caleri num time. O outro time, Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Moreira na esquerda, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Luciano, Lucas, André Silva e Ferreirinha, ou seja, Lucas e Luciano no outro time. Então, são times equivalentes. E não quer dizer que o São Paulo fosse jogar amanhã contra o Corinthians pelo Paulista, fosse um ou outro time. Provavelmente aí o Zubeldia faria o time ideal dele. Ele ainda não fará isso no primeiro jogo, está claro.
Agora, eu sei que a gente já falou bastante sobre isso, e eu e você discordamos desse aspecto, né? Primeiro, nossa primeira discordância de 2025. Quando você olha a escalação desses dois times aí, nenhum é o titular, certo? Ele está misturando os dois. Uhum. Quando você olha tanto o time primeiro com o Rafael no gol, contra o segundo time com o Jandrei no gol, a minha impressão é que são dois bons times. Não são esquadrões, mas são dois bons times, né? É, Assim, onde eu quero chegar? Qual é o ponto fraquíssimo de qualquer um desses times? Eu não vejo. Talvez o Moreira na lateral esquerda, que está meio eu, improvisado, embora ele já jogou ali. Eu acho que são dois bons times, excelentes. Vão ganhar o Campeonato Brasileiro? Talvez não. Mas eu acho que são dois bons times. eu Qual é acho a sua opinião? dois times bons, mas com lacunas de largada. E eu acho que você ter duas improvisações nas laterais no começo da temporada é um problema. O Moreira na esquerda e o Ferrarese na direita. Né? Já são duas improvisações. O O terceiro Ferrarese, homem só do um meio. parênteses, o Ferrarese ele já vem sendo testado. A gente pode até, em outro momento, a gente vai falar um pouco sobre isso, É, não nesse vídeo, mas ele né? É seria quase uma. como se ele não fosse mais é um improviso ainda, vai, mas é um improviso É, jamais testado, vamos dizer não, assim. você pode. Não, o Moreira também jogou na esquerda, na base, É, mas assim, não era o plano A do São Paulo. Nem o tá certo. Ferrarese na direita e nem o Moreira na esquerda, Sim. certo? Está claro. São Paulo não conseguiu contratar nem para a esquerda, porque o Wendel só chega depois, nem para a direita. Aí, para mim, nesses dois times, se você for lá espremer, tem uma coisa, não é só o papel, Tironi. Primeiro, é o mesmo sistema do ano passado nos dois times. 4-2-3-1 ou Hum, 4-2-4, como queiram, tanto. será que é o indicativo de que o Zuba É, não vai mudar? é bem possível que ele mude pouco, né? Até porque o São Paulo praticamente limpou o seu meio de campo reserva, né? Com as saídas. Então, assim, o que eu acho que esses dois elencos mostram, os dois times, é que tem bastante gente para os lados do campo, bastante gente para a zaga, pouca gente para a lateral, pouca gente para o terceiro homem de meio de campo. Né? Mas se ele Então, quiser, ele consegue também. não, Ele dá para ele é, fazer Alisson, Pablo Maia e Bobadilha, por o exemplo. Bobadilha não está nenhum desses times porque chegou depois, teve Não, influência e mas isso é tal. possível de ser feito. Pode até ser, mas saíram três jogadores, por exemplo, do mesmo setor, né? Galopo, Michel e Nestor, né? Por exemplo, né? Os três de uma vez. Saiu o Rato, eu acho que só pode ser com. O Rato não é parecido com o Eric, né? Porque o Rato é um armador pela direita. Enfim, são. Então, se você fica com esse elenco, eu acho, até mais dependente do 4-2-3-1. Essa é uma situação que esse elenco coloca. A ver, vamos ver, pode funcionar. Vamos ver no começo, né? Não sei, eu acho que com os volantes que estão lá, você consegue botar um terceiro homem no meio do campo. Então você poderia fazer, por exemplo, vou Eu dar um acho outro que exemplo aqui. desse elenco, só o Alisson, Pablo Bobadilha. Maia, Marcos Antônio e mais um. Então, é aí que tá. Esse trio que eu acho interessante, não tem nenhum dos três tem presença de área, né? O que o Bobadilha tem. Eu acho que o Bobadilha tem essa. Enfim, dá para testar e ver como é que funciona. No primeiro cheiro, vão ser dois times, até pela ausência dos meio-campistas e a chegada tardia do Bobadilha, né? Você tem mais ou menos o modelo do ano passado, com dois no meio, três à frente deles e o centroavante, né? Muito bem, bom, e o fim de semana? Aí que sim que vai Ah, pegar, porque tem. Fala, só um fala. importante, porque pouca gente está. Vamos reiterar: o jogo é às 9h30 da noite, horário brasileiro, São Paulo e Cruzeiro. O Certo. jogo vai passar em vários lugares. O torcedor de São Paulo vai ter que começar a ter um guia de televisão ou de streamings para saber. Amanhã o jogo passa São Paulo e Cruzeiro na Band, TV aberta, na CNN, que estreia a transmissão esportiva, Olha só. e no YouTube da TNT, né? Que também faz Paulistão e tudo mais. Então, são algumas opções para você assistir o jogo São Paulo e Cruzeiro e a FC Series, que é esse campeonato, a partir das 21h30, live aqui, 23h30. Antes de passar 23 para a da live próxima, aqui. Estaremos aqui, sim, senhor. para as próximas partidas, né? E aí, Arnaldo, agora vamos pensar no fim de semana, porque tem o jogo contra o Flamengo, e aí tem aquela loucura. O São Paulo joga depois, joga domingo contra o Flamengo e segunda contra o Botafogo no Brasil, né? Isso, E vai ter a tal da divisão do time. A isso. informação, o Zubeldia ao menos vai ficar lá. É isso?
Ao menos não, ele queria dirigir o time no Paulista. Ele queria, mas foi demovido da ideia. Mas por questões contratuais do torneio, ele terá que ficar nos Estados Unidos. Ele mostrou esse incômodo na coletiva, falou, isso não é coisa, não me pertence, né? Ele falou até de contrato, né? Deveria pertencer, mas enfim. Hã? Deveria ser uma decisão Deveria dele, pertencer, né? Claro, deveria ser uma Exato. decisão dele, isso era o óbvio. A intenção dele era dirigir o time no Paulista. E ele não dirigirá, ele ficará nos Estados Unidos. O time será dirigido contra o Botafogo pelo Max Cubeiras, que é o principal auxiliar. Um dos outros auxiliares vai com o Max Cubeira. Então ficam 2 nos Estados Unidos, vai dividir tudo. 2 vão para São Paulo, né? A volta dessa turma, Max Cubeira, outro auxiliar e 10, 11 jogadores que serão escolhidos nas próximas horas, devem ser definidos entre terça e quarta-feira, acontece no dia 17. O São Paulo joga dia 20 em Ribeirão. Aí, meu velho, 10 ou 11 e o resto? Essa é a questão. Qual será o resto que vai jogar contra o Botafogo? Porque, em princípio, a informação que eu tenho é que virão ao Brasil no dia 17 não os principais. Então, a minha informação, por enquanto, é o quarteto, o Luciano, o Lucas, o Caleri e o Oscar ficariam nos Estados Unidos para jogar contra o Flamengo e viria uma turma, digamos, não principal. Até agora a gente não tem esse time principal, né? Mas não viriam os principais jogadores para o jogo do Botafogo. E aí esse time teria que ser completado por alguém. Em tese, seria a turma da Copa São Paulo. Porém, o São Paulo está avançando na Copa São Paulo. Já está nas oitavas de final, né? Então tem essa circunstância. Se o São Paulo passar as quartas e a semi, como fazer? Essa é uma pergunta. Como fazer? Porque não dá para jogar com 11, 10. Cadê o banco, né? Claro. Essa é uma situação para o jogo do Botafogo. Bom, de antemão, a gente já está vendo, assim, não tem que vai perder o jogo, não é isso, mas de alguma forma o São Paulo rifando o jogo da estreia do Campeonato Paulista. E assim seria, né? Assim seria, mas acho que assim é bom pontuar para não começar a pressão. Ih, começou mal, meu Deus, o Zubeldia tem que ir embora. Tironi, não, a aquilo, circunstância né? É aquilo, o Paulistão derrubou o Carpini, né? Não, sim, o Paulistão, mas acho que tem uma circunstância muito especial esse jogo, por exemplo. Então, o Paulistão derrubou o Carpini com a largada vencendo o Corinthians em Itaquera e depois o título da Supercopa. O Paulistão é um torneio que derruba treinador. O Paulistão, você rifar o primeiro jogo, não é simples. Ainda mais com a notícia que a gente deu hoje pela manhã, que 2 jogos em casa do Paulistão serão disputados em Brasília. Tudo isso está no bolo, certo? Sim. A minha impressão é que o time titular do São Paulo só vai estrear no Paulista contra o Corinthians no outro fim de semana. Aí sim, ainda tem, depois do Botafogo, Guarani na quinta. E aí, no domingo, contra o Corinthians, iria todo mundo, né? Os principais por Morumbi, 18h30, São Paulo e Corinthians. Muito bem. Então, é isso. Algo mais? É isso. Convocando todo mundo então, amanhã para lá. Primeiro, começou a temporada. Começou o negócio. Começou, exatamente. E seguiu o nosso apoio da KTO, deu seu palpite na KTO. Então, portanto, amanhã, live aqui no canal, logo depois de Cruzeiro e São Paulo e Cruzeiro, estreia do São Paulo na temporada 2025, certo? Certíssimo. Vamos nessa. Balões subindo. Começou, hein, gente? Bora. Valeu.